Você já parou para pensar até onde uma briga entre vizinhos pode chegar? Pois é, exatamente isso que está acontecendo entre os Estados Unidos e o Canadá, só que em uma escala muito maior e com consequências que podem afetar o bolso de todo mundo. Tudo isso vamos ver agora, então vem pro vídeo. Desde que assumiu o governo dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump vem instaurando uma série de medidas consideradas controversas por grande parte dos economistas. Dentre elas, ele anunciou várias tarifas de 25% a 50% em produtos importados do Canadá. Justin Trudeau, ex-primeiro-ministro do Canadá, não gostou nem um pouco disso, chegando até mesmo a se referir a tais medidas como uma coisa muito idiota de se fazer. Após isso, os países entraram em uma verdadeira guerra tarifária. Recentemente, David Abe, o primeiro-ministro da província canadense Colômbia Britânica, anunciou suas primeiras medidas de retaliação contra os Estados Unidos. Tarifas pesadas na Alaska Highway, a única rodovia que liga os Estados Unidos ao Alasca. Os impactos dessa taxação pode ser ruim tanto para os Estados Unidos quanto para o Canadá, mas que ainda assim o povo canadense não vê problema nenhum em se unir nesse momento de dificuldade. Em dezembro de 2024, Trump deu declaração dizendo que adoraria que o Canadá se tornasse o 51º estado dos Estados Unidos. Conforme uma pesquisa divulgada pelo Laser Institute, 13% dos canadenses gostariam de fazer parte dos Estados Unidos, o que teria motivado as declarações de Trump. Já os políticos, bem como a grande maioria dos canadenses, não gostam dessa ideia. Além dessa declaração, Trump também vem ameaçando impor tarifas pesadas sobre a importação do Canadá, que até o momento seguem adiadas. O Canadá busca responder a essas ameaças do presidente americano, com cada província tomando suas próprias medidas. E é importante ter em mente que o Canadá funciona sob sistema de federalismo descentralizado, o que significa que, apesar de possuir um governo federal, as províncias possuem ampla autonomia para tomar decisões em diversas áreas, como em infraestrutura e taxações. Quem vem chamando mais atenção na mídia atualmente, diante dessa guerra de tarifas entre Estados Unidos e Canadá, é a província de Colômbia Britânica, governado pelo Premier David Abe. A Colômbia Britânica já vem tomando algumas atitudes contra os Estados Unidos. Por exemplo, o fato de terem retirado das prateleiras todas as bebidas alcoólicas de origem norte-americana, além de retirar a prioridade de empresas americanas em contratos de licitações governamentais. Contudo, há uma ameaça feita por ele que ainda não se concretizou: a taxação de caminhões que passam pela Alaska Highway. Essa rodovia canadense se estende por mais de 2.000 quilômetros, com destino ao Alasca, sendo o único caminho existente para que caminhões vindo dos Estados Unidos possam chegar ao Alasca. A rodovia tem uma origem conturbada, remetendo ao período da Segunda Guerra. Após o bombardeio de Pearl Harbor, o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos obteve a permissão para construir a rodovia como forma de acesso ao Alasca, por via terrestre, passando pelo território canadense para se defender de possíveis ataques. Apesar da estrada estar em solo canadense, ela foi construída e financiada pelos Estados Unidos, mas isso só foi possível sob a promessa de que, após a guerra, ela seria entregue ao Canadá. Recentemente, os Estados Unidos haviam se comprometido com a quantia de mais de 40 milhões de dólares para implementar melhorias na estrada. Porém, com a crescente rixa entre os países e ameaças de taxação, esse investimento pode estar comprometido. A ideia de taxar caminhões que passam pelo Canadá não é algo inédito, pois em outra província canadense, essa taxação já vem acontecendo. O premier da província da Nova Escócia, Tim Houston, anunciou que eles iriam dobrar os custos de pedágios para veículos comerciais dos Estados Unidos, como forma de retaliação aos impostos de Donald Trump. A medida é apoiada pela maioria da população local, que se une para boicotar produtos norte-americanos dos mercados, dando preferência aos condutores locais. Mas qual seria o impacto de uma taxação de veículos que transitam pelo Alaska Highway? O impacto seria menor do que se pode imaginar, pois, conforme dados do Bureau of Transport Statistics, o transporte rodoviário representa apenas 1% da carga que entra no Alasca todos os anos, tendo em vista que mais de 90% dela é feita pelos mares, através do porto do Alasca. Contudo, isso não significa que os moradores do Alasca não sofreriam impactos com as restrições, pois eles ainda dependem do Canadá para alguns bens.
questões, como combustível, material de construção e até mesmo assistência médica. Além disso, uma taxação na rodovia pode trazer desvantagens enormes ao Canadá, enquanto os caminhões dos Estados Unidos transitam sem imposto pela rodovia canadense. O mesmo ocorre com os caminhões do México. Um imposto na rodovia afetaria não apenas os norte-americanos, mas os mexicanos também. E atualmente, o México é o terceiro maior parceiro comercial do Canadá, movimentando mais de 2 bilhões de dólares no país através de frutas e vegetais. Ainda não está claro quais impactos a taxação na rodovia faria para importações mexicanas no país. Quando pressionado sobre como sua província faria tais cobranças, David Abe respondeu dizendo que isso não será implementado imediatamente, mas disponibilizaremos se necessário. Até o momento, Donald Trump suspendeu as tarifas sobre os produtos canadenses até 2 de abril. E mesmo com Mark Carney, o mais novo primeiro-ministro do Canadá, a expectativa é que a guerra tarifária entre os dois países continue. Mas, se depender dos prêmios da província canadense, e principalmente do povo canadense, as coisas não irão ocorrer exatamente da maneira com qual o presidente dos Estados Unidos imaginava. A guerra tarifária entre os Estados Unidos e Canadá está longe de acabar. Trump pressionou com tarifas, enquanto a província como Colômbia Britânica e Nova Escócia revidam com pedágios e boicotes. A Alaska Highway pode ser o próximo alvo, mas o impacto real ainda é incerto e ninguém parece ceder. Será que essa tensão ainda vai aumentar? Você acha que o Canadá vai realmente se unir aos Estados Unidos ou lutar pela sua independência? Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo e o mais importante, aprendido que disputas econômicas podem se transformar em verdadeiras batalhas políticas, afetando o dia a dia de milhões de pessoas. Se inscreve aí se ainda não for inscrito e deixa aquele like, nos vemos no próximo vídeo!